E nós vamos começar com a questão da precificação versus margem de lucro, tá? O que é precificação, pessoal? É a definição de um valor que é quantificável ali para a venda do produto ou serviço. Então, qual que é o valor realmente daquele produto? Para eu poder chegar em um valor que eu vou vender ali dentro do que é possível, para que, claro, também ali o mercado consiga, né, absorver. Tem formas, claro, do mercado absorver isso, com qualidade, com formas diferentes. Às vezes a qualidade também é um pouquinho mais complicada, mas formas diferentes. Mas a precificação é conseguir realmente estabelecer aí quanto o cliente também deve pagar para obter o item ou a atividade que você oferece. Então, você sabe chegar nisso? Ou é simplesmente, eu acho que o produto é aquilo, vamos discutir isso aí. E o preço aqui, pessoal, ele pode ser influenciado de várias formas. Nós temos aqui o que é tangível, é aquilo que a gente vê todo dia. Demanda, insumo, né? Para quem produz aí, a gente tem muitos clientes que são restaurante, hamburguerias, sorveterias. Então, todos os insumos que você tem ali né, no processo ou no trabalho. Você tem a questão dos fornecedores. Saber comprar também é muito importante. Isso influencia no seu preço final. Você tem as despesas fixas. Você já começa o mês com valores que você tem que pagar. Então, claro, você já começa o mês tendo que trabalhar para poder compor esse valor. Você tem funcionários. Então aí você tem, claro, aquela pessoa que te ajuda aí do lado, né? Às vezes até o seu companheiro são 2 pessoas, 3 pessoas, que até durante o dia também te dá ideia. Então você tem o valor a pagar para essa pessoa, né? Claro. Você tem também questão de valores com processos. Esses processos envolvem os processos da empresa ali no dia a dia, tá? Para fazer uma coisa eu tenho valor disso, para fazer outra eu tenho valor daquilo. Então você tem esse valor também. Você tem muitas vezes questões de logística. Para alguns clientes nossos, claro, às vezes o cliente chega até a loja e faz a compra, mas hoje, cada vez mais, pessoal, você tem essa questão de entrega. Muita gente está esperando aquele produto em casa. Vocês sabem, tem iFood, Uber Eats e tantos outros aí, Rappi, e que, claro, também consomem um pouco daquele valor ali. Você tem que pagar, sim, o entregador e tem integrador para poder fazer isso. E tem, claro, a questão dos impostos, né? Todo mundo tem que pagar impostos, a gente discutiu isso até na mentoria anterior, né? Questão de sonegação aí, e isso deve entrar sim no preço do produto. Se você fizer isso tudo certinho, você consegue, inclusive, fazer aquela parte que nós falamos na mentoria anterior. Nós também temos o intangível. Esse às vezes fica um pouquinho mais difícil de enxergar, mas vamos tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês. Tem a questão da percepção do cliente. Essa percepção é muito importante, né? Porque é ele que vai lá comprar o seu produto, né? Ou serviço e te dar aquele, né? Valor. Eu nem falando preço, valor mesmo em cima do que você oferece para ele. Tem a questão da economia. Dependendo aí, né, de como vai a economia também, isso influencia no seu negócio. Tem a questão da concorrência. Esse, na verdade, é intangível, mas todo mundo enxerga, né? Sempre tem ali um do lado que fica concorrendo com você. Então, esse é um dos pontos importantes também a se observar. Tem a questão da intenção de lucro. Quanto que eu quero ganhar? Lucro, hein, pessoal? Quanto que eu quero chegar no final, eu como dono, e ter ali o valor, porque eu acho que eu trabalho e quero ter aquilo. E às vezes nem é de imediato. Para muita gente que tem aí, está fazendo abertura de empresa, tem que se pensar isso também, tem que se planejar um pouco melhor para daqui a pouco eu tenho lucro, ou quando que eu vou ter, tá? Existe também a questão de experiência do prestador do serviço. Isso é intangível porque quem absorve aí a questão de serviço de alguém espera um serviço, seja ele, no mínimo, o que está na minha cabeça. Agora, claro, se eu entregar a mais, eu tenho um valor melhor. A gente vai falar de valor e preço, tem um valor melhor. Questão de qualidade do produto. Isso às vezes tem muito a ver, falando diretamente do produto mesmo, às vezes tem a ver até com o paladar, né? Gosto da pessoa. Tem pessoa que prefere um aqui, tem pessoa que prefere um ali, mas existe aquela regra geral, né? De qualidade do produto. Então, isso também é intangível e, claro, isso chama o cliente para você, onde você vai poder vender mais. E tem a questão também do retorno sobre o investimento. Você tem a questão aí, vamos falar, né, de ROI, do retorno sobre investimento mesmo, para que você possa, claro, aplicar também em cima do próprio investimento e absorver aquilo que você gastou inicialmente com ele. Porque é aquilo, você inicia um negócio e já começa com ele tendo que fazer aportes e investimento. A empresa, né, começa do zero.
ela não tem o valor. Esse valor tem que sair de alguém, seja empréstimo, seja direto à pessoa física, ele deve ocorrer. Inicialmente, você tem que fazer também esse pagamento dele, né, Vinícius? A gente viu isso muito aí, né? E essa questão é interessante também. Às vezes a pessoa já começa retirando e meio que até se embanana, né? É importante, né, frisar, Roberto, porque quando a gente fala de preço, né, nós vamos falar mais à frente aí, né, não vou dar spoiler demais, mas existe muito aquela prática, né, de você pensar num percentual de mercado, um valor por cima, e veja o tanto de situações que pode influenciar no preço, né. Poxa, gente, pensando em demanda, olha o tanto que alimento subiu por causa da pandemia. Isso aí a gente aprende lá nas aulas de economia, né, de oferta e demanda, né. A parte de processos, né, eu acho que é muito importante, né, porque é um dos nossos, objetivos como mentalistas de empresa, né, é ajudar as empresas a se desenvolverem, a aumentar a sua lucratividade, mas muito com tecnologia, pensando no nosso software, em certificação digital, mas também falando de processo. E com a tecnologia, muitos processos foram alterados, melhorados, automatizados. Roberto falou aí de aplicativos de delivery. Já há um certo tempo a gente tem marketplaces aí, né, lojas virtuais, dando opções a gente poder vender, né, para o Brasil, até para o mundo afora, né. A parte de logística, motoqueiro, esse período agora também com pandemia, o serviço dos motoqueiros aumentaram ou caíram? Tem um caso interessante, né, como eu gosto de contar um caos. A parte da mídia dos nossos certificados digitais, né, o Roberto falou de imposto, e é interessante. Nós vamos também dar mais alguns exemplos para frente, mas quando a gente fala do cartão do certificado digital, né, do token, da leitora, anteriormente a gente comprava de um fornecedor aqui de Minas. Eram mídias, vamos chamar assim, genéricas. E a gente quis, né, queria personalizar a mídia, que tivesse a nossa cara, a nossa marca, né, a nossa aplicação. E aí a gente achou um fornecedor que faria isso para a gente, só que era de São Paulo. E o que que isso afeta? Nós vamos falar mais à frente que comprar de outro estado tem o imposto da entrada, não é só o imposto da venda. E muitas das vezes, né, o empresário é pego de surpresa quando chega, né, uma tal guia de diferencial de alíquota para contabilidade, né, que a Sim. contabilidade manda, né, para poder pagar, né. Desculpa. A parte intangível, né, aí eu chamo a atenção de alguns pontos importantes, né. A percepção do cliente, né, o Roberto vai falar um pouco ainda junto com o Eduardo aí sobre, né, questão de percepção, né, de valor, o quanto que isso impacta no preço, mas eu acho que é importante cada vez mais a gente dar publicidade ao que a gente faz. Muitas das vezes a gente move mundos e fundos para o cliente e o cliente não sabe. Ele não sabe o tanto que você trabalha todo dia, o tanto que você estuda, o tanto que você investe em tecnologia, em treinamento, desenvolvimento, etc. Então, é importante também a gente colocar, né, o megafone e conseguir chegar no cliente tudo o que a gente faz, que a gente se esforça por ele. E aqui, pessoal, com esses pontos que, né, que o Vinícius falou tão importantes, principalmente esse ponto da conversa que é bem legal, a análise é bem legal, a gente vem também num momento de reflexão. A gente falou valor e preço. Existe uma diferenciação, um conceito bem legal, essa imagem aqui é bem legal até, que diferencia os dois, mas que estão totalmente ligados. Onde o preço é o valor, desculpa, o preço é o que o cliente paga pelo meu produto ou serviço. E o valor é o que eu entrego para ele. Então, existe uma diferenciação. Ah, o cliente me paga X para ter o meu produto, mas a percepção de valor dele é acima ou é abaixo disso? A gente tem alguns casos interessantes, mas essa percepção, o Lawrence, né, tá hoje aí, né, comandando a nave mãe, ele tem essa percepção bem alta, né? E ele pode falar até um pouco mais a respeito, né, Lawrence? É interessante, Alberto, quando você toca aí no valor, né? O valor é aquilo que você entrega para o seu cliente. E como o Vinícius falou, pode estar envolvido ali muitas questões intangíveis. Então, por que que uma bolsa de uma marca X custa R$ 200 e uma Coco Chanel custa 5.000? Uma Louis Vuitton custa 5.000, né? O que que tem aquela bolsa de diferente da demais, né? Então ali, o que que ela está entregando para quem consome?
muitas vezes vai estar entregando um status, né? Algumas vão entregar alguns benefícios. Então, tem algumas situações, alguns produtos que trabalham, por exemplo, que oferecem um benefício de garantia vitalícia, né? Então, nós temos, por exemplo, a Patagônia, que oferece casacos e bolsas com garantia vitalícia para o resto da vida. Se o seu casaco estragar, você pode ir em qualquer loja que eles te dão um novo. Agora, lógico que essa garantia vitalícia, ela está entregando para o cliente, mas também vai compor o preço daquele produto. Então, quando a gente fala de valor, o que você entrega pode ser um benefício na prestação de um serviço. Um software que eu estou utilizando agora vai me economizar horas de operação. Eu não vou precisar ter uma intervenção manual, vai ser tudo automatizado. Né? Quais benefícios aquilo está trazendo para o meu negócio? Então, lógico que quanto mais benefício, quanto mais status, quanto mais itens você está entregando para o seu cliente, mais o preço também vai ser levado em consideração. Então, como você bem falou, Roberto, o preço é o que você paga pelo valor que você está recebendo. E a partir daquilo dali, você vai fazer uma análise do chamado custo-benefício, né? Então, tem hora que você vai, olha, tem um produto A e produto B. Uma diferença é de R$ 100. Mas e o custo-benefício? Né? Então, você já vai começar a fazer análise que antes talvez você não dava muita atenção. E quanto mais benefício, quanto mais valor você trouxer para o seu produto, isso que o Vinícius está falando, tá? Quanto diferente eu posso agregar no meu produto ou no meu serviço. Então, se eu vendo um produto, se eu posso oferecer, além do produto, algum outro serviço, né? E ali você fazer um combo e cobrar um preço um pouco maior, né? E aí você consegue, quanto mais oferecer, você consegue aumentar um pouco o preço e ter um ticket médio maior. Me fez lembrar, Eduardo, né? Não podia deixar de passar, né? Nós temos vários clientes, né, de bar e restaurante, né, em parceria, né, com o nosso grande parceiro ClickAttend, que é um software de gestão, né, nessa parte de bar e restaurante. A gente tem a parte nossa fiscal, né, de emissão da nota fiscal de consumidor eletrônica integrada, né, e que nessa parceria, nesse projeto, a gente conseguiu fazer mágica, porque a gente trouxe um valor gigantesco de diferencial para os clientes e por um preço super em conta, super barato. Porque nós conseguimos reduzir a operação de fazer tudo integrado, a questão da venda, sendo que clientes estavam tendo que redigitar a nota em outro programa, então fazia a venda no software do ClickAttend e depois tinha que repetir todo, cadastro de produto, quantidade, valor, etc., no outro software para emitir a nota fiscal. Nós conseguimos fazer isso tudo integrado, já fez o pedido no ClickAttend, o nosso sistema já automaticamente já lê e já faz a transmissão da nota. Então, quer dizer o que? A gente economizou, igual o Eduardo comentou anteriormente, o quê? Tempo, operação, evitamos erro, inclusive de emissão de nota. E aí, realmente, a gente fez mágica, porque nós conseguimos fazer um grande produto com um preço bem em conta para essa turma aí de bar e restaurante. Não, isso é legal, Vinícius, esse ponto que você até comentou, porque a gente teve essa demanda alta agora, né, aqui em Minas, e que com pouco tempo a gente realmente consegue, inclusive, colocar isso para os clientes, né? A gente às vezes liga, eu estou precisando, já é feito todo o processo, e ele, com um treinamento ali bem rápido também, ele já está rodando. Então, esse ponto que você falou da integração foi assim, realmente É mágico. importante, né, Roberto? Porque tem muito cliente que nunca emitiu nota fiscal. E aí, quando ele vai, né, passar pelo serviço nosso de encantamento, que é você que dá, né? Ele assusta. Poxa, mas com 2 horas eu vou aprender a emitir nota? Não só vai aprender, como vai fazer. Então, Já é está uma coisa rodando, né? rápida, roda bonito É, aqui com a gente. e esse é mesmo. Hoje, vamos lá. Hoje, o que o pessoal tem praticado no mercado que a gente tem percebido? Eu tenho ali o valor X, eu compro o produto, então ele me custou tanto. Vamos colocar ali que tem algum frete. Isso quando a pessoa não vai lá e compra, né? Muita gente faz isso. Então eu comprei por tal. E eu sei que aqui no mercado, aqui na minha região, o valor que o pessoal vende esse produto ali é Y.
Vamos colocar aqui, comprei por R$100, tive um frete de R$5, ou seja, 105 foi o custo direto dele. E eu aqui vou fazer a venda por 135, porque o meu concorrente aqui do lado, falando aí, né, já repetindo um pouco as palavras do Vinícius, ele está praticando esse valor. Ou então ele está praticando lá 136, 137, vou dar uma reduzida para tentar chamar um pouco mais o cliente para o meu lado, se baseando em valor menor. E aí, lógico, opa, pensando aqui no valor direto, eu tenho aqui 28, 30% de lucro. Ótimo, eu consigo pagar ali minhas despesas, talvez no final eu tenha ali, eu tenho que vender muito. Mas não é assim bem não, tá, pessoal? Você tem vários outros custos envolvidos, né? Vários outros valores envolvidos na composição desse produto. Você tem que lembrar, a gente falou lá, né, de algumas questões, né, que envolvem, de que às vezes você tem comissão a pagar, às vezes você tem um vendedor ali na loja, vamos pensar em produto ou do próprio serviço, você tem os impostos, você tem a questão de meio de pagamento para quem trabalha aí, gente, com bar e restaurante. Hoje tem vendido aí pelo iFood, lembrar lá daqueles percentuais do iFood, né? A gente está falando muito do iFood, que é ele que está hoje, eu acho que mais em evidência aí no mercado, mas tem outros, igual de Uber Eats, Rappi, Log e por aí vai. Mas tem que se pensar nesses valores. E quando você joga esses valores na planilha, que você vem aqui embaixo e compõe através de percentual, a gente usou até aqui uns percentuais bem modestos, vamos dizer assim. Ele, na verdade, você passa a ter outro valor. O custo do produto mesmo, com tudo isso, em vez de 105, por exemplo, utilizando essas margens aqui, percentuais de 10, 4, 3%, eu nem joguei outros aqui não, ele passa a ser 127,95, onde, na verdade, a sua margem de lucro é em torno de 7%. Então, quando você compõe preço, isso eu estou falando porque a gente viu muita gente aplicando assim, eu compro por tanto, eu vou vender por tanto. Eu vou comprar aqui, estou comprando no dia a dia, às vezes na correria, às vezes nem é questão de não ter uma data, às vezes na correria vai ali no supermercado e compra um componente para poder montar o produto, para quem fabrica aí, para quem faz almoço, para quem faz pizza, hambúrguer e por aí vai, e acaba esquecendo que tudo isso agrega no produto. E com esses aumentos que a gente tem no mercado, aquele intangível lá da economia, o seu produto ele é totalmente diretamente afetado. Então pensa bem, se hoje o seu custo é de 127 e amanhã ou no começo da semana você vai lá no supermercado e teve um aumento de X%, esse valor cai mais ainda. E no final do mês, isso faz uma grande diferença. Porque aqui a gente está falando de um produto só, que até então custaria R$ 135. Isso porque se imaginou o mercado. Mas, na verdade, se você quer ter um lucro maior, não é assim que você deve compor o valor. Você tem que pensar em todo o restante, imaginar, na verdade, quanto é que custa o seu negócio. Porque senão já começa errado. Então, essa forma que muita gente tem utilizado hoje, eu vou ali e compro, e o preço do meu produto é X, é porque eu quero esse valor, é um percentual que eu estou imaginando, porque não pensou no restante, ou porque o mercado faz, ele não é correto. A forma correta, na verdade, é se basear no que é o negócio. O negócio ele tem que ser sustentável. Não adianta eu colocar um valor qualquer, eu praticar um valor que não bate com o que eu preciso no dia a dia, né, Vinícius? Isso aqui a gente acabou vivenciando bastante aí, né? O que que acontece, né, ela trabalhava com segmento de moda, joias, etcétera, e ela comentava muito isso. "Ah não, o segmento", vou dar esse exemplo que você colocou aí, "o segmento aplica 35%. Eu pego o valor que eu compro e jogo 35%". Chegaria nesses 135 aí inicialmente, né. Só que aí esquece que eu realmente estou compondo todos os meus custos? Até então, nós estamos falando ali de custos variáveis, né, custos diretos da operação, né. Dependendo do porte da empresa, você vai pagar imposto. Com certeza, meio de pagamento você vai pagar, seja maquininha de cartão ou, igual você comentou, Roberto, o Uber Eats, iFood e etcétera, não tem como fugir, né. Dependendo da compra, tem o frete, verdade, não pode, né, não podemos tirar ele de fora. Mas, além disso, nós vamos falar mais para frente, né, alerta spoilers, né, mas, gente, qualquer negócio, seja pequeno, seja autônomo, MEI, gente, não tem como fugir também de algumas despesas fixas. Nós vamos falar para o negócio rodar.
Eu, no caso da minha esposa, eu comentava, poxa, mas você vai vender, você vai na casa das clientes, etc. Você não coloca no cálculo a gasolina? Ah, não, não colocava. Então, o seu lucro está viciado. E aí, gente, independente do vício do lucro, né, o Roberto colocou ali no final ali 7%, independente. O que sobrar, tanto percentual quanto em reais, lembre-se, não basta só pagar os variáveis que o Roberto citou ali, né? Comissão, imposto, frete, meio de pagamento. Ainda terá outras despesas fixas. E se for uma empresa normal, né, com sede, etc., nós vamos ter que pagar aluguel, água, luz e etc. Será que nessa brincadeira toda dá para pagar? Ah, e outra, né? Vai sobrar lucro para você como sócio? É. Então, são reflexões para a gente começar a pensar, né? Hoje, realmente, segura o tchan, porque vai ser pesada a mentoria nesse sentido, a gente vai provocar muito você, né, empreendedor, nesse sentido. Pense se realmente está sobrando, seja para lucro, para reinvestimento e etc. Então, nós vamos discutir isso ainda mais à frente aí, tem mais planilhas, mais slides para a gente ver aí. Vou Né? até O mostrar Roberto aqui. vai mostrar o jeito certo aí, né, Roberto, de como fazer. Pensando nisso, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que pensar, sim, claro, em todas as pontas que você tem e que causam impacto no valor do seu produto. E aí, com isso, sim, pensar no valor que seria o valor de venda. Então, se você tem hoje lá uma compra de R$ 100 com R$ 5 de frete, do frete eu vou falar um pouquinho depois, e você, além disso, ainda oferece para aquele vendedor ali, ou às vezes para quem está no bar, tem o garçom, né? Tem aquele valor do garçom também. Você tem os impostos, tem meios de pagamento que incidem ali sobre a compra do produto. Você tem que aplicar isso e o que seria o lucro. Mas o lucro, pensando no que? Olha, eu tenho que vender X quantidade de produto ou X valor de produto para que eu consiga ter aí um valor, uma receita, onde eu consiga viabilizar o meu negócio. Então, aqui, se você for aplicar essa condição sua, eu quero ter ali os 35%, na verdade, o valor do produto para venda seria de R$ 170. Aqui no caso, 178. Então, olha para você ver a diferença. De 135 para 170 e 78. Ah, poxa, Roberto, mas aí eu não consigo um concorrente. Calma. Aí você tem que pensar nas outras pontas. Então, beleza. Então, por que o meu concorrente está conseguindo fazer isso? Às vezes ele está fazendo isso e vai quebrar lá na frente. Você vai acompanhar ele? Você já vai entrar assim de cara e já, opa, já vou seguir porque tá louco? Às vezes ele está comprando melhor. Às vezes ele está aplicando um outro tipo, não sei, reduzindo a qualidade dele do produto, reduzindo a experiência, reduzindo o valor. A gente falou de valor e preço, né? Será que o seu cliente ele vai valorizar ali seu produto se você começar a aplicar produto de qualidade mais baixa ou realmente começar a entregar alguma coisa que ele não goste? Que aí, se você já tem um prejuízo com relação à venda do produto, imagina se você não tem cliente. Aí não tem negócio. Então, hoje, quando você vai fazer um cálculo, hoje, uma precificação de um produto ou serviço, pense em todos os pontos. Não é simplesmente, eu vou comprar e vou aplicar, o meu serviço é X. Pensa que tem outros pontos envolvidos nisso, tem, como eu disse, impostos e todos os outros fatores, todos os outros custos que vão te ajudar a calcular isso aí. Mas você tem que pensar em cada um deles. Como eu disse, cada segmento, cada negócio tem suas particularidades, mas um básico já existe. O próprio contador, que é o parceiro seu aí nisso, pode te ajudar. Ele pode te entregar, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Onde você, claro, com rateios e divisões, você consegue chegar nessa precificação. Então, hoje, a melhor forma de se chegar é essa aqui. É colocando, na verdade, os valores, enxergando o que seria o preço de venda do produto e não colocando já de cara, para aí sim começar a pensar em qual valor que você vai praticar. Hoje, com essa condição que a gente viu aqui, é essa aqui, 170, 78. Tá? Então, né, aí você já começa a ficar, opa, legal. Eles já estão mostrando que realmente eu estou fazendo coisa errada. E é isso mesmo. A ideia nossa é trazer para vocês uma melhoria no negócio, onde vocês vão conseguir chegar e trabalhar aí bem mais tranquilos. O que é o custo fixo, pessoal? São aquelas contas, né? São as despesas, são os custos realmente que você tem todo mês. Então, você abriu um negócio.
Você vai abrir, sei lá, uma loja para trabalhar o seu produto, ou um escritório para fazer o seu serviço. Se ele não é seu, e se você fez aí um acordo de aluguel, você já começa com aluguel, você tem que pagar o aluguel todo mês. E não só isso, você começa com com outros pontos também. E essas despesas são as despesas que precisam ser pagas independentemente de qualquer coisa. Você não vai deixar de pagar a energia do local que você está, porque você vai trabalhar no escuro. Você não vai deixar de pagar porque você não vai conseguir produzir seu produto. Então, essas despesas são aquelas que você realmente não tem como escapar. E que, claro, que mesmo que você não tenha o lucro, você vai ter que pagar. Elas estão ali. Você já começa, às vezes, o mês com aquilo ali para pagar. Então, para ter, inclusive, o lucro, você tem que conseguir pagar isso tudo, lembrando que ainda tem as compras de produto ou outros serviços que agregam seu serviço ou o próprio produto, para depois sim você ter valores para poder ter aí algum tipo de retirada. Tá? E hoje, quais são os principais custos fixos que a gente traz aqui? Nós temos a questão do aluguel, Vinícius até mencionou aí um pouquinho para trás, né? Nós temos a questão da energia elétrica, tá? Essa, né, basicamente todo mundo, né, paga, independente de trabalhar em casa ou não, tem isso também. Então, às vezes até a pessoa está trabalhando em casa, eu não tenho energia. Por que não incluir a energia? Porque você tem esse custo, você tem essa condição. Você tem a questão da água, você tem telefone, né, a internet, questão do banco, muita gente esquece disso. Você tem a conta corrente ali, uma conta que você utiliza no banco para poder girar, para poder trabalhar, né, e o seu fluxo. E o banco, claro, ali geralmente cobra ali um valor mensal de cesta e outros também que compõem isso aí. Então não esquece do banco nisso não, porque ele é uma parte muito importante do seu negócio. Tá? Se movimenta através dele. É só um ponto importante, Roberto, quando fala de banco, né, que muitos vão pensar: ah, não, mas eu tenho o banco XYZ que Ah, é digital e não paga mensalidade. Tá, mas tem operações que eles cobram. Quer ver um exemplo? Fala-se muito do Pix, que o Pix não tem custo. Não tem custo para pessoa física. Porque quando entra para a jurídica, tem muitos bancos que estão cobrando. verdade. Cobra até uma tarifa menor que TED e DOC, mas cobra. E claro, né, outro serviço que você for contratar, né, cheque especial, empréstimo, etc., obviamente, também faz parte do custo aí, né, que você vai trabalhar dentro aí do mês. Sim, e o pessoal acaba esquecendo disso. Então lembra do banco aí, tá, pessoal? Esse realmente não tem muito como escapar. Tem a questão do material de uso e consumo. O pessoal também às vezes esquece, eu compro ali um lápis, eu compro a caneta, eu compro material de escritório, eu compro ali um material de limpeza, sei lá, uma água sanitária, um detergente ali para a empresa no mês. Mas isso tudo compõe custo fixo da empresa, tá? São valores que você todo mês está ali comprando. E a gente vai falar mais para frente, né, dessa forma de compra que às vezes acaba ocorrendo ali, né? E que tem que entrar também. Então, são custos que você tem. Aí o pessoal novamente fala: eu estou trabalhando de casa. Beleza. É só lembrar, pessoal, você estando em casa, você consome em casa. E se você estivesse trabalhando fora, não. Então, você está gerando sim um custo para aquela sua empresa. Por mais que você esteja trabalhando em casa, tem muita gente trabalhando home office aí. Vamos falar desse momento, né, que a gente está passando. Então, se atém a esse detalhe. A gente tem observado alguns pontos que alguns clientes têm tido alguns furos, e o Lorenz, por exemplo, já viu muito disso, ele, né, já passou por esse detalhe dessa questão de material de uso e consumo, como também as questões de serviços, né, a gente falar um pouquinho aí, né, Lorenz, e que interferem diretamente no negócio. Além dessas, né, Roberto, esses materiais básicos, né, de escritório, material de limpeza, né, tem uns materiais que você usa para prestação de um serviço, né, daquele serviço, bobear, você vai usar algum insumo ali para prestar um determinado serviço, né, e também tem aqueles serviços ali que você está, né, mensalmente consumindo, né, uma conservadoria, uma empresa de uma limpeza, é, jardineiro, alguma especialidade de serviço, uma manutenção do ar-condicionado, que dependendo da sede da empresa, todo mês se faz. Então, você tem alguns serviços ali também que entram de forma recorrente, que influencia na manutenção, né, da sua sede, né, da sua infraestrutura, né? Então,
Tem alguns serviços também específicos que as pessoas esquecem e que tem, por exemplo, eu tenho um elevador na minha empresa. Nossa, o elevador tem manutenção mensal, ele tem uma visita Bem mensal lembrada. de um técnico. Então, esses tipos de serviços também a gente precisa ficar atento, que vai comprar o custo fixo e geralmente até tem contratos já definidos assim de um valor fixo por mês. Segurança, né? Parte de vigilância da empresa, né? Você contrata uma empresa aí para questão de fazer o monitoramento e acompanhamento, né, de câmera, alarme, etc., né? Então, também é um serviço fixo que você tem ali todo mês e que, infelizmente, hoje é necessário, né? Mas a gente pode listar alguns outros, mas acho que deu para o pessoal captar um pouquinho. Tem a questão do seu pagamento dos funcionários, né, pessoal? Isso aqui não tem nem como esquecer, né? Você tem ali todo mês o salário e com ele você tem também a questão de encargos sociais. A gente já viu aqui casos da pessoa falar: ah, não, o custo da minha empresa é X, eu pago o X para o funcionário. Pessoal, é claro, é óbvio que esse valor não é um valor direto que é pago para o funcionário. Então, esses valores até de salário, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de folha, ele tem que ser muito bem observado, tá? Às vezes você tem um funcionário X que está aqui, ele está pensando em sair da empresa e ele pega um ônibus, por exemplo. Vou falar um caso simples. Aí, beleza, esse funcionário sai, você vai contratar outro de mesmo valor e já pensa, ah, beleza, vou pegar uma outra pessoa ali, vou pegar no mesmo valor, tudo bem. E na hora que essa pessoa entra, ela, em vez de pegar uma só, né, para ir e uma para voltar, ela pega duas. Já dá a diferença na questão ali do seu custo fixo mensal. Então, muita gente acha, né, tô pegando o funcionário, vou colocar aqui, mas tem que lembrar de pequenos detalhes também que envolvem a questão do salário em cargos, principalmente em cargos, tá? A contabilidade, a parceira, né? Muitas vezes até, né? Psicóloga e em vários outros pontos, tem ela também todo mês aí a pagar. É ela quem vai te ajudar mês a mês, inclusive, a acompanhar o seu negócio. Então, nada melhor do que valorizar também esse parceiro, que é super importante, desde o início do seu negócio, né? Tem a questão, né, do pessoal do software, né? Se lembre aí, não esqueça da gente, não. E que realmente o software no seu dia a dia pode e deve ajudar muito aí. O software que te entregue e que te dê valores, né, uma experiência aprimorada aí, ele pode te trazer tempo, pode trazer resultado. Quando é resultado, a gente fala em números, para que você, às vezes, tome uma atitude, né, tome uma resolução e consiga nortear o seu negócio. Então, realmente aí, né, pessoal, se lembra da gente, a gente está aí para ajudar também, tá? E é claro, dentre outros aí também que poderiam entrar como custos fixos, mas aí a gente, né, pensou aí no que seria o básico do mês aí, né? Ô, Roberto, só Opa. um ponto, né? Você já vai entrar com números, né? É. Mas eu queria fazer uma reflexão. Acho que é importante fazer. Mais de 90% dos clientes que a gente vai implantar o software, nós estamos falando aí, Roberto, já de mais de 12 anos, né, que a gente está É, nessa área, né, que é. a Mentalistas, né, que a nossa empresa, né, proporciona softwares, né, nessa parte de gestão, parte fiscal aí para Já deu as bastante empresas, coisa. né? Sim. Mais de 90% dos nossos clientes, né, dos pequenos e médios empresários, quando a gente pergunta quais são os seus principais custos fixos, não sabem responder. E aí é engraçado porque eles não sabem responder nem quais são os fornecedores. Talvez fique só nessa questão aí do aluguel, da água, luz, né, telefonia. Mas olha o tanto que nós falamos aqui de uso e consumo, tanto para material quanto para serviço. Falamos aí de contabilidade, nenhuma empresa sobrevive sem contabilidade. E não é só contabilidade para apurar imposto ou fazer folha, não. A contabilidade que realmente nós falamos isso na mentoria anterior, né? Que te proporcione um planejamento tributário para você fazer melhor com um melhor resultado. O software, né, não precisamos falar o quanto que é importante. Tem muito pequeno empresário ainda que pensa que software é custo e não vê ele como investimento de operação, de processo, igual o Eduardo, né, citou anteriormente. Então, me preocupa muito porque eles não sabem listar os principais, o que dirá
qual é o valor médio Ah, que é é. o meu custo fixo por mês. Quer dizer que ele não sabe nem quanto que custa a empresa dele por mês para funcionar, sem vender, sem ter prestação de serviço, sem ter cliente. E É. para mim o que mais me chama atenção, o que me assusta, eu não sei de cor, mas eu tenho essa informação. Espera aí que eu vou te mostrar, está aqui no caderninho, está aqui no Excel ou está aqui no meu programa. Ok, não precisa saber de cor, mas me mostra. E aí, como diz o outro, já não são 90%. Aí o mostrar é menos de 5% que consegue nos É. entregar isso. Então, eu acho que aqui é um ponto muito importante da gente realmente fazer uma reflexão e ter isso daqui para frente mais na ponta da língua para poder realmente a gente precificar melhor. Então, Roberto, mostre aí com números, né, o tamanho É, é, do buraco aí para quem, como diz o outro, não controla corretamente aí as suas despesas. mas vou pegar só um ponto aqui que você falou de precificação, que é interessante também. A pessoa, às vezes, quando abre um negócio, ela monta ali no Excel, né, como você falou e tudo, e o preço do meu negócio é X. Ela só esquece que mês a mês isso vai mudando. Muda, pessoal. Não acredita que isso fica fixo, não. Então a pessoa monta lá no início e depois não acompanha. Aí ela mostra assim no Excel, eu tenho isso aqui. Tá, os valores são todos aqueles ali? Você não acabou no mês não tomando mais nada? E se você tiver retirado alguma coisa, às vezes você está tendo também um lucro maior que você pode trabalhar de uma outra forma, melhorar alguma coisa para que você ganhe um pouco mais na frente. Então acompanha, pessoal. Então, pegando aquilo que a gente falou, né? Falando aqui do custo fixo, nós entramos aqui com alguns valores diretos. Aluguel, tá? Um valor aí de 2.000, pensando numa loja, né? Razoável aí para poder trabalhar. Vocês têm algumas taxas durante o ano, que aí tem taxas, inclusive, que, né? A gente falou um pouquinho, são anuais, você pode rateá-la ali durante os meses também, durante os 12 meses. Tem a questão da água, tem a questão da luz, telefone, internet. A folha, ela está até aqui no formato diferenciado, porque a gente também tem aqui uma questão de cálculo de folha, tá? Olha que legal. A gente também vai apresentar isso aqui para vocês. Então, a folha aqui também tem esse valor diferenciado em cima do que seria aí o prolabore do sócio, do que seria os valores de salário dos funcionários. Nós temos o banco, não esquecer do banco, pessoal. Nós temos a contabilidade, nós temos também o software. E aqui a gente até criou aqui uma linha de outros, porque, como eu disse, cada segmento tem os seus detalhes aí, mas isso aqui poderia ir crescendo, tá? Vai muito do que você tem aí no mês a mês, tá? Pensando em custo fixo. Então, hoje, pensando nesses valores que a gente jogou aqui, fica ali em torno de 8,5, 8,573 ali, tá? E isso aqui, a gente, claro, vai usar um pouco mais para frente. Mas a ideia é que sempre que você monte isso aqui, lembra, eu já começo o mês com isso aqui para pagar. Se você pensar que está iniciando do zero, você já começa o mês negativo, onde você tem que correr atrás disso. Tá? Então, guarda isso com carinho, pensa isso todo mês. Eu começo como? Você sabe que tem que pagar as contas, mas você já se atinou que todo mês você já começa nesse formato? Com isso aqui negativo? Então, se atenta a isso, tá? Para o custo fixo. É uma ideia que tem que ficar na cabeça. Opa, eu tenho que trabalhar isso aqui porque isso aqui é o mínimo. Eu tenho isso aqui para pagar. Me lembrei do detalhe aqui, Vinícius, de custo fixo também, onde alguns clientes, eles, às vezes, nesse período, saíram da loja, teve muita gente que acabou saindo da loja, né, e indo para casa, acabou retirando ali aquela questão do aluguel, ou começou a trabalhar com outra pessoa, por exemplo, ou de alguma favoritura e acaba, eu não tenho aquele aluguel ali. Pessoal, essa base do custo fixo, só lembrando que, para quem está aí em home office, ótimo, conseguiu se ajeitar, conseguiu fazer esse trabalho, mas que depois, se você pensar em voltar para uma loja, em fazer um trabalho, lembra que você tem alguns detalhes que vão entrar novamente, tá? Porque a gente vai falar mais para frente, são valores que você trabalha no mês a mês, que você tem que guardar um pouquinho também, você tem que pensar para frente, sempre para frente no negócio. E que, voltando aqueles valores ali que você teve agora e que baixaram para você compor o negócio, lembra que depois vários vão voltar, né? E às vezes nem voltam mais naquele valor que você tinha, né, Vinícius? Esse aí a gente viu também
essa questão de alguns clientes que voltaram, né? Estavam ali em home office ou que estavam em um negócio, reduziram e agora estão querendo voltar de novo. Então, não é aquilo, já estou indo, legal, estou indo e estou com aquele valor. Não, recalcula de novo. Lembra disso, recalcula. Não Não é só vai no feeling, recalcular, né, não. Roberto? Tem a questão da oportunidade. A partir do momento que você fecha uma loja e vai trabalhar de home office, talvez quando você quiser voltar para a loja está alugada. Já tem Tem isso outra também. empresa. Bem lembrado. E aí, às vezes, você vai procurar um outro lugar que o ponto já não agrada, que o valor do aluguel é mais caro, que você terá um custo, né, de adaptação do ambiente para o seu negócio. Então, né, aquela Fora a questão, né, do clientela, né? efeito sanfona, né? É, Você enxuga, né, você diminui, mas depois, quando você cresce de novo, obviamente, os custos também vão crescer. Você não vai pessoal. continuar enxutinho como você estava ali de home office, né? Sem, vamos falar assim, sede própria. O que é o custo da folha de pagamento? Eles são os gastos com RH, os principais gastos, né? E que estão ligados aí à questão da legislação trabalhista. São aquelas exigências que você tem que ter com seus funcionários, né? Ou até com você mesmo com relação à Prolabore, né? E que você vai ter todo mês que pagar, né? Nós também temos aí as práticas para seleção, né, de remuneração e desenvolvimento de seus profissionais. Então, essas também acabam entrando aí no seu mês a mês. Então, o custo da folha, para quem fala assim, não, isso aí eu tenho um contador, não, tira isso um pouco da cabeça, né? Vamos pensar um pouco fora da caixa aí, porque isso influencia diretamente no que é o seu resultado mensal. Se você não souber o que é isso, como é que você vai saber, né, quem você vai contratar, para que contratar, como contratar? Porque simplesmente eu vou pegar, eu tenho aquele funcionário ali, eu quero pagar 2.000, eu vou contratar isso. Tem um monte de outros valores que influenciam nisso. E aí, aquele seu funcionário que seria de 2.000, ele na verdade passa a valer 3,5. E aí, era isso que você estava pensando? Não, eu estava pensando em pagar no total 2. Beleza, então vou, né, pegar um funcionário ali que vai me trabalhar ali, sei lá, por 1.100, 1.200. Mas que no final, claro, vai te dar uma diferença. E aqui a gente traz os principais custos dela. Você tem a questão do salário, é aquilo que você paga diretamente, né, para o seu funcionário, pelo trabalho que ele executa durante o mês. Você tem a questão do Prolabore. Você tem um valor, a gente vai falar um pouquinho de uma diferença que tem aí de Prolabore, que você tira, né? Muita gente faz muita confusão em cima disso, mas é o valor que você tem ali que você recebe também para trabalhar na empresa. Você tem questão de bolsa estágio, então para quem trabalha aí com estagiário, às vezes envolve muito mais a área de serviço também, né? Você tem o bolsa estágio. Você também tem que saber isso. Às vezes, quem sabe, um estagiário trabalhar e principalmente formar, né? Dar oportunidade aí para quem está começando, é legal também. Às vezes é uma pessoa que vai te acompanhar durante muito tempo e que vai te ajudar bastante. Tem muita gente boa aí que está começando também que vale a pena, sim, trabalhar com eles para começo. Principalmente, às vezes não tem, vamos dizer assim, aquele vício, né, de trabalho. Isso é legal também. Tem a questão da distribuição de lucro. Aí vamos lá. Eu estava falando do Prolabore, pessoal. Muita gente fala, eu tiro tanto por mês. Eu tiro, sei lá, X por mês. Dentro desse X, você tem A e B. Você tem o Prolabore e você tem a distribuição de lucro. Então, é importante saber separar isso, tá? O Prolabore está ali, eu tiro todo mês. A distribuição de lucro já influencia totalmente no que a empresa teve ali dentro do mês de receita e despesa. Tem a questão dos benefícios. Hoje você tem a questão de vale transporte, para quem fornece aí vale refeição, plano de saúde e outros, né? Isso tudo influencia também. Você tem a questão de encargos sociais. Eu nem sei, o Vinícius, né, tá colocando aí algumas perguntas para o pessoal. Eu nem sei se o pessoal sabe se responder quais são hoje os encargos sociais que influenciam aí. Aquilo que falou, não, meu contador tem que saber. Tem a questão de INSS, tem a questão de FGTS, tem a questão de imposto de renda, tem vários aqui que influenciam, inclusive, na saída do seu colaborador aí, do seu funcionário. Então, você tem que estar ligado nisso também. Eles influenciam, inclusive, para frente. São valores que devem ser aí acompanhados e guardados também, porque senão você fica um passivo alto. Tem a questão de provisões, pessoal. Aí esse, né, claro, todo mundo sabe, 13º, férias, para a empresa que tem a condição da PLR, né, também. Então, todos eles envolvem aí no seu custo de folha. E aquilo, pessoal, 13º e férias não envolve só o custo naquele mês ali, não. Você paga naquele mês.
mas isso vem se acumulando durante todo um período. Então não é só, eu tenho, eu vou pagar naquele mês e é aquilo ali que eu tenho que ter. Não. Por que não você já não vem compondo? E aí, eu quero falar aqui um pouquinho, a gente falou ali, né, dos pontos do que seria, né, o custo de folha. Eu quero separar aqui um pouco a parte do que é o empreendedor, do que é o dono aí do negócio. Pessoal, o Prolabore, ele é a remuneração do sócio. É aquilo que ele exerce ali durante o período de trabalho para a empresa. Então, dentro do mês, eu vou trabalhar para a empresa. Beleza, vou ter um Prolabore de X, que esse é o valor fixo que eu terei durante o mês. Ele normalmente tem uma data determinada, né, para poder ocorrer. Ele tem uma frequência mensal e o valor é fixo. Meu Prolabore é X. Você sabe que todo mês você vai receber aquilo. Diferente da distribuição de lucro. A distribuição de lucro, pessoal, é aquela contrapartida, né, a contraprestação pelo investimento que os sócios, né, que o dono ali fez na organização. É o retorno do capital investido. Aqui sim, aquilo que você fez de aporte lá no início, que você imaginou do seu negócio, você começa a ter ele no bolso. E é claro, o próprio nome diz, distribuição de lucro, tá? Então ele normalmente tem uma data a ser combinada, até porque há uma necessidade de apuração, né, para você ter isso aí também. Às vezes você vai se basear em percentual ou em algum tipo de condição. Ele tem uma frequência variável e tem, claro, um valor variável, né? Você não fixa a distribuição de lucro, porque você não tem condição de saber exatamente o que é. Tá? Então, é separar muito bem. Tem muito sócio, tem muito dono que vira para a gente e fala, não, eu recebo X. Não, o valor que eu retiro, geralmente é assim, o valor que eu retiro é esse. Ele chega no final do mês e tira tanto que ele acha que deve tirar, ou simplesmente ali durante o mês também vai retirando para compor a pessoa física. Precisa pagar alguma coisa ali, ele pega ali da pessoa jurídica e paga. Tá? Então, separem isso muito bem. Você tem o Prolabore, é aquilo ali que você tem para sua pessoa física. E além disso, dentro do mês, você tem uma distribuição de lucro baseada no que você imagina que seria ali um percentual para poder separar. Você tem que garantir a pessoa física que é o seu lado, mas também tem que garantir a pessoa jurídica. Afinal de contas, é a continuidade do negócio que vai te fornecer isso. Aqui a gente compôs um valor direto, tá? De 2 funcionários, recebendo aí em torno de R$ 1.250 cada um, e o próprio sócio também retirando isso que você falou, né, Lourenço? Seria o salário, né, do dono ali do negócio também, equalizado ali com o pessoal. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, vamos balizar nisso e para compor o meu ali, eu vou trabalhar com a distribuição de lucro. Beleza. Então, sobre esses valores, você tem que lembrar e tem que ter esse conhecimento. Você tem, por exemplo, a incidência de férias sobre o valor dos funcionários. Você tem aquela parte de 1/3 das férias que você tem que ir compondo ali, porque quando o funcionário tirar férias, você simplesmente vai chegar a tirar um valor ali do caixa e fazer o pagamento, você não vai pensar nesse passivo que você já vem compondo, você simplesmente vai pegar um mês ali e já vai, né, vamos dizer assim, atrapalhar o caixa direto da empresa. O ideal é vir compondo isso. Então a gente jogou esse valor aqui já rateado nesse formato, tá? Pensando no mês, tá, pessoal? O 13º é a mesma coisa, tá? Existem incidências, claro, que influenciam aqui a própria questão de comissão, mas a gente fez o direto, tá? Então tem aqui o 13º também, onde a gente fez direto também, tá? A composição do valor. Tem a questão de vale transporte. Tem muito, mas muito dono que não sabe como é que calcula isso. Mas vamos lá. A empresa, ela paga o valor do vale transporte na compra total. Ela teve aquele custo ali de compra do vale. Mas quando ela repassa isso para o funcionário, ela faz um desconto hoje em cima de 6%. Tá? Esse é o percentual hoje que é tirado diretamente, né? Inclusive aí trabalhando-se limites, né? Isso não pode ultrapassar o limite do que seria o validado para o funcionário, mas tem essa condição. Então, hoje, o cálculo do vale transporte, o dono ele tem que saber isso. É aquilo que eu falei. Às vezes você tem um colaborador lá que trabalha hoje pegando somente uma condição, né? E seja metrô, seja ônibus, mas que agora você contratou outro, seja para o lugar dele ou um novo, e que vai trabalhar com 2. E isso influencia no seu valor de folha, tá? Tem também a questão de INSS. O INSS hoje ele tem para a questão de funcionário variações, né, de faixa. Isso até é interessante também às vezes saber, porque vou contratar um funcionário em tal faixa, é X%.
Subiu ali R$ 10. Que as faixas, né? É aquilo, passou de 1 centavo ali, já está valendo a outra. Já é outro percentual. Então, às vezes que você pensa, vou contratar um de 1.000, é 7,5%. Vou contratar ali o de 3.000, eu vou aplicar o 7,5%. Não. Lembra que tem faixa, tá? E aqui a gente acabou jogando, claro, e não só isso, envolve também o Prolabore, que aí sim a questão do INSS incide aqui sobre o Prolabore do sócio. O Vinícius comentou bem, né? O Lourenço também, tem essa questão também. E tem a questão do FGTS, que incide aí sobre também os funcionários, tá? Então nós colocamos aqui os valores diretos, gerando aqui hoje mais ou menos ali 4.473, coincidência, né? Outro foi 8.573, bateu aqui, tá? Mas coincidência mais ou menos, né? Porque os outros valores lá estavam todos zerados, né? Então a gente não jogou nenhum valor quebrado naquela outra planilha. Então, esse valor da folha aqui, pessoal, entrou naquela questão da planilha de custo fixo. Nós criamos isso aqui para vocês, para que vocês possam jogar os valores, aí seja jogando aqui direto com o cálculo, ou colocando o valor que a contabilidade passar, não, o valor de salário é X, o valor de salário é X, ou simplesmente a contabilidade falando para você, o seu valor da folha do mês é esse, já com tudo englobado, mas ele deve sim entrar no seu custo fixo. É um valor que você paga todo mês, tá? Então tá aqui, tem a planilha, vocês vão poder chegar nela, mas observem isso. Vocês viram que a gente falou de vários detalhes que influenciam no seu valor mensal. A verdade é que é engraçado que às vezes a contabilidade liga, né, para a empresa, né, e tá falando lá, ô Eduardo, tudo bem, tal. Eu queria falar com fulano, beleza. Aí no outro dia vai e liga de novo o Eduardo que atende. No terceiro dia liga em um tal de Roberto atende. Mas eu não conheço o Roberto. Aí o Roberto fala, não, eu já trabalho aqui tem 5 anos. Ué, mas como assim você trabalha se eu não tenho admissão sua aqui? Você não faz parte da folha e etc. Isso acontece direto. E aí no final, infelizmente, né, é uma prática que a gente vê, né, de empresários que, entre aspas, escravizam determinados funcionários por não recolher todos os encargos sociais, legais, de forma correta. Se a gente for pensar numa conta direta aí, né, férias, 13º, INSS, FGTS, nós estamos falando aí de 2 funcionários recebendo praticamente esse salário mínimo, né? Já está dando aí R$ 1.000 por mês de economia por não estar recolhendo os impostos. E aí é complicado, porque tem muito empresário que às vezes viaja todo ano para fora do país, que troca de carro todo ano, mas muito porque o negócio dele não é viável. É em cima de sonegação, de escravização de funcionário, está vendo aí os números, acaba ele tendo um padrão de vida que não deveria ter. E aí, pessoal, nisso, não esquece das provisões, não, tá? Da folha. A gente vem falando aí de 13º, vem falando de férias, vem falando de vários PLE e por aí vai. Isso tudo, em algum momento, você tem que pagar. Né? Isso faz parte ali da sua folha de pagamento. E ela não é no mês a mês, mas você deve até então, deveria, né, guardar isso mês a mês, né, para que você tenha lá nenhuma surpresa. 13º salário, férias, inclusive às vezes antecipação, né? Então, às vezes pega eles preços, tem que fazer. Tem a questão de um terço das férias aí. Tem a questão da PLR, pessoal. Então, prestar muito bem atenção nisso. Tem várias convenções coletivas que tem a questão da participação de lucro aí para os colaboradores. E às vezes cai até nisso que o ministro está falando. Às vezes o colaborador nem sabe e está indo ali para a empresa. E, na verdade, teria que passar para a pessoa, né? Para o seu colaborador. O próprio nome diz é um colaborador, né? Um funcionário ali que está trabalhando contigo, está te ajudando a crescer. Esse ponto até da PLR também é engraçado, né? Tem muitos casos que às vezes até mesmo o dono não sabe mesmo. Não sabe. Ou às vezes a contabilidade ou alguém falou lá atrás e acabou passando batido. E às vezes até passa um pouquinho batido também na contabilidade, né? Os outros não, os outros realmente são mais fáceis de ver, mas a PLR, pessoal, ela compõe sim, tem convenção coletiva que acaba acompanhando. Como eu disse, a gente acabou trabalhando aí alguns em história contábil, né, e por aí vai, e a gente viu alguns casos realmente o pessoal não fazer esse tipo de repasse. E às vezes, para o colaborador, é um valor tão importante ali no momento que às vezes ele estava precisando, que vale a pena. E aquilo ainda faz dar aquele up, né? aquele crescimento. A pessoa, opa,
Eu realmente estou participando da empresa. Bom, pessoal, vamos falar do ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É aquele indicador do negócio, um indicador de segurança do negócio. Ele mostra o quanto que é necessário você trabalhar, você vender ali, né, seja o produto ou serviço, para você igualar com o custo. É no mínimo você ter ali o igual, né, para você, opa, meu negócio está viável, eu sei que isso aqui eu posso trabalhar mais, ou seja, eu começo a ter lucro com isso. E é claro, e ele indica em que momento, a partir dessas projeções, as projeções aí de venda, né, a empresa realmente vai equalizar aí, vai igualar a receita com os custos. Geralmente, quando você começa uma empresa, você tem aquele, né, vários custos ali, e você vem trabalhando para compor isso, seja com os produtos e com serviços. E em algum momento, você tem a tendência, né, trabalhando da forma correta, tudo, de alcançar esse ponto de equilíbrio. E a partir dali, trabalhar outros pontos. Se antes você já veio reconstituindo ali os seus investimentos, aquela aplicação que você fez e tal, quando você chega naquele ponto, é dali que você começa a pensar, opa, eu vou trabalhar também de uma forma talvez até mais agressiva, vou investir mais nisso na empresa, ou começar a retirar um pouco mais aí, a gente falou da distribuição de lucro, né? Então, o ponto de equilíbrio é para isso, é para tornar o seu negócio saudável. E ele vem, essa ideia do ponto de equilíbrio, vem para consolidar o que a gente já veio aprendendo até aqui. Que a receita, que envolve ali aquela questão da precificação, o que eu vou vender, como é que eu vou aplicar, e com a margem de lucro, em contrapartida para as despesas, que é aquela parte administrativa e a folha de pagamento, inclusive, que envolve ali. Tá? Então, a ideia é ter realmente esse equilíbrio entre essas duas partes. Entre, né, vamos falar aí, receita e despesa, porque, na verdade, debaixo delas tem várias outras, né? E aí, disso, já vamos praticar. A gente veio acompanhando todas as outras planilhas, a gente montou lá a precificação, nós montamos custo fixo, mostramos o custo variável, né? E ali no meio algumas planilhas de frete, de folha, para poder chegar nessa hora. Agora é a hora da quarta planilha, onde a gente vai ver aí o ponto de equilíbrio. Vamos pensar aqui naquela precificação, onde dentro de um mês nós trabalhamos os produtos, a gente precificou de forma correta e fez ali com as compras e trabalhando uma margem de produto de 80%, estou saindo daqueles 35%, estou trabalhando aqui 80%, e eu tive uma receita, mesmo tendo ali a questão de pagamento, né, de comissões, impostos e meio de pagamento ali no meio da venda, de 22 mil, 22.770, vamos dizer assim. Essa foi a receita que eu tive no mês. Eu sei que muita gente aí tem essa, né, essa receita, muito dos negócios aí é mais ou menos balizado nisso, com relação àquela folha também. E aqui na simulação da despesa, a gente vai trazer aquela condição lá, né, da planilha para cá, tá? Onde, através de uma despesa fixa e de uma despesa variável, aí a despesa variável a gente também teve que aumentar, né? Uma vez que eu estou vendendo mais produto, eu tenho ali, né, valores adicionar também. Então, sobe o preço de produto, eu tive que comprar mais, frete sobe também, comissão, impostos e meios de pagamento sobem também, né? Então, variável acaba acompanhando muitas vezes a venda ou a prestação de serviço. Olha para você ver como é que fica legal de ver aqui agora, ó, fixo, fixo, variável, variável. Acompanha inclusive as vendas. E quando eu jogo isso na planilha diretamente com os valores, eu tenho aqui agora, por exemplo, o meu ponto de equilíbrio. Onde, vocês viram, eu utilizei 80% em cima do valor do produto para poder fazer o trabalho. Então, com a receita de 22.700, com mais a despesa de 8, com mais o lucro de 14 e a despesa, né, variável de 14, eu tive aqui R$76 de lucro líquido. Vocês podem ver que naquela planilha de folha, por exemplo, nós nem chegamos a lançar lá um percentual ou alguma coisa de lucro. Porque isso vai, claro, de cada pessoa, de cada negócio, o que o sócio espera e principalmente em determinados momentos. Porque tem muita gente que já começa, às vezes, um negócio pensando assim, já vou tirar lucro. Qual o lucro? Tá aqui, ó. Eu vou tirar um percentual de lucro. Legal. Vou tirar 10%, 30%, 50% do lucro, sem problema algum. Mas lembrando que às vezes você teve investimento lá atrás também que você deve recompor. E principalmente, o pensar para frente. Lembra lá do intangível economia? Ele influencia nessa decisão aqui também. Ela é importantíssima para que você tenha esse pensamento. São vários os pontos que a gente apresentou que isso deve aí, vamos dizer assim, martelar na sua cabeça. A ideia é essa mesmo, é trazer para você um pouquinho de dor de cabeça, mas para que você pense e na frente você fique tranquilo. Tá?
Então, a ideia de trazer esses aí da ideia do ponto de equilíbrio foi aquilo. A gente veio compondo ali, veio trazendo vários pontos, né? Para chegar nesse ponto, para que você possa calcular e aquilo, opa, realmente eu tenho um ponto de equilíbrio, vou começar a tirar. Tem muito sócio que a gente acha legal isso também. Eu não vou tirar lucro até que comece a haver um lucro líquido de X. Porque eu também tenho que pensar lá para frente, eu vou guardando, que aí eu não tenho surpresa. O negócio ele fica muito viável nisso. Claro, a pessoa às vezes quer tirar ali também com um tempo menor, mas aí são outros trabalhos que ela pode fazer, tá? E daqui, claro, mostrando esse ponto de equilíbrio agora, né? A gente tem aqui algumas dúvidas, né? Também, né? A gente viu as planilhas, viu que basicamente é um, né? Menos o outro ali. Parece que, né? Esse tema Aqui apontou, já tem tem. até uma dúvida aqui. Acho que nem vai precisar de pôr na planilha aqui. É. Aqui. Simula para mim 2.000 de lucro. Ô Ellen, ali, né, o Roberto, volta o slide. Deixa eu voltar aqui. Aí. Repara nesse slide, Ellen. Não tem o que simular. O que o Roberto está mostrando aí é que dentro dessa condição de receita, de despesa fixa e variável, você faturando 22.000, você está ali no ponto de equilíbrio. E aspas, né, está trocando cebola. Você só pode tirar o seu Prolabore, está lá 1.250, lançado na planilha anterior. Não tem lucro, sobrou R$70 de lucro. Como é que você vai simular 2.000? A sua observação é importante, o Roberto já enfatizou. Se não tem controle, acaba tirando os 2.000. Mas aí tira o 2.000 não do resultado, tira o 2.000 lá do fluxo de caixa da operação, lá da conta corrente. Que talvez seja clientes que te pagaram antecipado, que já talvez seja um valor que está ali, que deveria ser guardado para uma outra despesa, um outro fornecedor que vai vencer daqui uma semana, talvez. Então, vocês reparem que o que o Roberto fez, gente, é muito simples. Vamos entender como precificar melhor o nosso produto, para, obviamente, a margem aumentar. Vamos listar quais são as despesas fixas. Dessa precificação, já listou quais são os variáveis. E vamos fechar. Então, uma empresa que não tem o resultado em mãos todo mês e não tem uma boa contabilidade que faz a contabilização em dia, você não tem como distribuir o lucro de forma correta, porque você não fecha ele nem financeiramente e nem economicamente na contabilidade. Gente, aparece tanto variável no mês aí, claro, todo mundo tá, né? Sabe aí que tem tanto Bem lembrado, variável. Roberto. É no lucro bruto que ele tira os 2.000, né? É, Talvez essa tenha sido a pergunta da Ellen, né? Simula, talvez seja isso. Nesse giro dessa diferença de 22.000 para 8.000 é que acaba fazendo, né, de forma errada a distribuição de lucro. Então, pessoal, para quem, né, às vezes retira, vou tirar um valor aqui de 100, R$200, vou pagar aquela conta ali, vou fazer esse negócio aqui, apareceu alguma coisa, tira do caixa e vai fazer. Não é bem assim, não. Tem que pensar realmente, é uma coisa que estava planejada? Realmente é uma coisa da empresa? Né? A gente... tem muita gente falou, eu uso às vezes pagar minha conta, Pois é. Então, tá? Pensa bem nisso. Eu não sei, né? Vocês conhecem essa frase? Dai a César o que é de César? Ou algo parecido. Tá até que é algo similar, né? Isso até colocou aqui. É exatamente isso. A César o que é de César. Vocês conhecem a questão do princípio de entidade, pessoal? O princípio de entidade ele tem uma função, uma dupla função, que é proteger o patrimônio da empresa e do empresário. Aquela mistura que a empresa está pagando aqui minha conta, faltou na empresa, eu tiro ali do bolso e já cubro. Não tem dinheiro no caixa, mas veio ali o motoboy entregar uma água. Eu já vi isso durante o treinamento. Veio entregar a água ali para a empresa. A pessoa veio com a nota, veio com a série B assim na mão em nome da empresa. A pessoa tira o dinheiro do bolso ali, da carteira, não tem dinheiro no caixa, tira da carteira e paga. Já deu diferença. Isso é uma coisa mínima, uma coisa simples. Então, isso é para proteger realmente o patrimônio da empresa e do empresário. E tem que ter um tratamento diferenciado, realmente, para separar esses dois. É aquilo, pessoa física, jurídica é pessoa jurídica, tá? O que é da empresa é da empresa. O que é do dono, o que é dos sócios ali, é dos sócios. É deles, tá? Claro, tirei ali do bolso e depois a empresa me recompõe. Ok, mas geralmente não é isso.
a pessoa paga e deixa para lá, ou ela, né, retira ali e deixa para lá. Isso, nossa, o contador é que fica louco depois, né? Mas vamos lá, na hora que vai olhar contabilmente tem a nota, não teve pagamento ou vice-versa, de onde que saiu esse dinheiro? Esse dinheiro estava lá na conta, a pessoa pagou via débito lá uma conta pessoal e não tem comprovante. Meu Deus, a contabilidade fica doida, né? E aí, não se esqueçam de regras básicas para isso. Nunca misture despesa de pessoa jurídica com pessoa física. A ideia é essa, é o princípio da entidade. Já que você tem essa ideia, defina um valor para pagamento de prolabore mensal. Aquela ideia, eu retiro tanto no mês. Não, você está trabalhando dentro da empresa, beleza. O valor é X, o Lawrence tocou muito bem no assunto, vou trabalhar ali 8 horas, 30 horas, não sei. Às vezes é mais de um sócio, então vamos trabalhar o mesmo horário, vamos trabalhar horas diferentes, cada um recebe o seu prolabore, é o fixo do mês, pelo trabalho que está sendo realizado. Define isso, tá? Defina um percentual e com que frequência que vai ocorrer essa retirada de distribuição de lucro. Né? A pessoa às vezes fala, eu sei que vai dar lucro no mês, eu tiro aquilo ali, eu chego ali no final da semana, tiro 200 que eu vou usar no final de semana. Não mistura dessa forma, não. Tem um percentual. Retira ali, às vezes, de uma vez ou várias vezes durante o mês, mas tem esse percentual do lucro. Né? Porque às vezes você vai querer tirar durante o mês para questão de, né, de caixa. Mas faça isso, tem essa definição. Tá? E realmente, só distribua o lucro se houver lucro. Como é que você está retirando lucro se a empresa está negativa? Ah, beleza, porque sobrou um mês ali, porque eu fico girando o mês. Tá, primeiro, já atrapalhou o fluxo da empresa. Segundo, contabilmente, já atrapalhou bastante coisa, né? Isso aí, nossa, a gente já viu bastante isso acontecer. E não distribua o lucro sem ter esse acompanhamento mensal. Aquelas retiradas ali durante o mês, é o saber realmente que o lucro ali que você teve, é percentual, é X valor, e principalmente o pensar para frente. A pessoa jurídica é interessante ela porque ela vai te manter. Você já está tendo ali a retirada do labore, beleza, pelo menos o que você já sabe. Né? A gente cansou de ver isso também lá na contabilidade, o pessoal do setor contábil, né, Vinícius? Eles falavam assim, poxa, a empresa aqui no contábil está vermelha e o sócio tirando aquele lucro absurdo. Porque hoje existe o cruzamento, né, da DIRF, né, da declaração que a empresa informa a Receita Federal com a declaração que a pessoa física informa a Receita. Então, de cara, isso tem que bater. E outro cruzamento que é feito, obviamente, você só consegue fechar essa DIRF, né, essa declaração das informações aí, né, esses rendimentos dos sócios, depois que você fecha o balanço. É. E aí, quando a gente fala, né, dos rendimentos que o Eduardo colocou, né, tributado prolabore, não tributados lucro. É. Como que deu, eu estou distribuindo lucro se não deu? Então, é bom o pessoal ter noção que já existe esse cruzamento e que não é, nossa, meu contador é chato demais, etc. Não, seu contador está agindo certo. É você que está fazendo errado. E aí a pergunta mais Nossa. frequente que a gente tem na hora de implantar o sistema, né? Como é que eu controlo estoque? Ora, bolas, não controla. Como é que você quer que controla? Se você compra sem nota, como é que dá a entrada? Então, são coisas aí que, né, quando a gente definiu essas primeiras mentorias, né, a gente falou na primeira aula aí de sonegação, estamos agora falando de custo, né, de definir realmente um ponto de equilíbrio, precificação. Nós vamos mais para frente aí falar da próxima aula que vai casar justamente, né, Roberto, o top 3, né, das principais dúvidas que nós temos aí, né, nas implantações aí, né, dos nossos sistemas.